Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Victoria e hoje estamos aqui novamente com o Tony. Seja bem-vindo, Tony. Foi um prazer regressar aqui para esse bate-papo Estava polêmico. entusiasmado. O Tony estava entusiasmadíssimo para esse episódio. E estamos aqui com o Causa Neto. Seja muito bem-vindo ao Server Room Brasil. Muito obrigado, Maria Vitória. Muito obrigado, Tony, a tua presença aqui. Eu acho que a nossa primeira conversa já foi sobre esse assunto, né? Alguns anos atrás aí. É uma honra estar aqui e vamos em frente. Bom, hoje nós vamos falar um pouco então de governança em esportes, que para muita gente pode ser até um pouco assim, meu Deus, isso existe, né? Porque talvez seja um pouco novo. A tecnologia ela está sendo usada em muita coisa, em até coisas que a gente não imagina, como nos esportes. Então, a gente quer entender mais ou menos esse cenário. E para introduzir, você é DPO do Corinthians, certo? Isso. Então, você pode aí explicar para a gente o que é ser o DPO, né? E como isso está inserido no mundo dos esportes? Bom, vamos começar assim, então. É interessante. A expressão DPO é uma expressão, né, que vem do inglês, de Data Protection Officer, que é a forma como se optou aqui no Brasil, até por uma questão de internacionalização, de chamar o encarregado de tratamento de dados. Mas tem um fundo semântico nisso. Quando o legislador ele optou por chamar de encarregado, ele não estava com o olhar na estrutura corporativa. Porque assim, o encarregado de tratamento de dados, o DPO, ele tem que ter uma autonomia de poder rodar todos os setores da empresa, da entidade, e dialogar com o presidente. Ele é o cara que, se necessário for, ele tem que puxar a orelha do presidente. E quando você fala em encarregado, você tem uma ideia na estrutura organizacional de alguém que está abaixo de um gerente. Então, acho que até por isso, por uma questão de cultura, né, do próprio cargo, se optou por ser o DPO. Mas o que é o DPO? Afinal, né, qual é o papel desse personagem? Ele nasce ali no artigo 41 da LGPD, e ele funciona, né, com o pessoal da minha idade vai para o ombudsman, né, que a gente dizia, que na verdade é o canal de comunicação entre a instituição, né, o órgão regulador, que é a NPD, Autoridade Nacional, ou o PROCON, ou o Ministério Público, né, o órgão que for, e o titular de dados. Então ele fica como meio de caminho, é um ponto de comunicação, e ao mesmo tempo ele um dos papéis dele é manter a estrutura adequada. Não é papel do DPO necessariamente fazer o processo de adequação. Isso normalmente faz com um consultor ou com equipes próprias. Mas manter, porque assim, a adequação é um processo vivo. A gente diz que tem começo, meio e vida. Porque assim, a empresa está adequada. No dia seguinte, contrata um funcionário novo, traz um aplicativo novo, cria um contrato novo, você já não está mais adequado. Então você tem que manter aquilo. Então, resumindo, né, o papel do DPO, do encarregado, é ser um canal de comunicação com as pontas, tanto com o titular quanto com os órgãos públicos, e ao mesmo tempo ele andar ali dentro da estrutura, vendo se a adequação está mantida, né? E dar sugestões, fazer treinamentos. Basicamente é isso. Certo. E, né, qual que é a relação dele com a cibersegurança? Porque você falou que ele está mais ali, muito mais como alguém que está ali rondando tudo, né? E qual que é a relação do papel do DPO com a cibersegurança nas empresas? Aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Porque assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Embora eu seja advogado de formação, eu com 11, 12 anos, eu estava ali com o TK90X na televisão da sala, revista Input, né? Tentando digitar códigos para ver uma estrelinha piscar na tela, e sempre vim acompanhando, gostando muito de tecnologia. Depois eu virei militar. No Exército eu trabalhei com segurança da informação, tudo na via física naquela época. Mas foram coisas que foram ficando no meu caminho ali. Resolvo ser advogado, deixar a tecnologia de lado. Tecnologia não vai dar nada, isso está fora, né? Aquela ideia brilhante que eu tive. E assim, entrei no mundo do direito. Em 2006 eu começo a trabalhar com direito e tecnologia, que eu precisei descobrir, fazer uma quebra de sigilo. Tive que descobrir quem era o Pato Donald, @hotmail.com. O cara que me ajudou no dia foi o Montanaro, que era um assistente ainda na época, o cara hoje é um avião. E ali eu comecei a ver que o direito e a tecnologia andavam juntos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu resolvi, dentro do meu trabalho de direito digital, de tecnologia, né, no direito, trabalhar com proteção de dados, eu fui para dentro das empresas e comecei a olhar o que a lei me trazia, que era proteger dados pessoais. Só que assim, não tem como você criar estrutura para proteger dados pessoais sem olhar para o resto. Por que não proteger também segurança da informação, segredo de indústria, confidencialidades? Então, como você começa a abrir caixinhas e criar ali os protocolos, para mim, com a minha vivência, foi natural envolver toda a questão de cibersegurança junto com proteção de dados.
Por exemplo, no Corinthians, a gente tem um departamento específico de tecnologia que tem gente de cibersegurança lá dentro. Mas, assim, eu tô de mão dada com essas pessoas o tempo todo. Porque, assim, é uma troca. A questão da cibersegurança, ela tem dois vieses muito distintos, que é tecnologia, né, a parte de ferramentas e a parte do regulatório. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem legislação que cuida, né? O PNCyber, a gente tem a LGPD, a gente tem normas dentro de cada setor. O esporte não tem ainda, mas a gente tem da FIFA, da CBF não. Regulação de cada setor, tanto levando ali uma linha quase ISO, NIST dentro disso. Então, assim, não tem como você não olhar para isso. Não tem como eu pensar em proteção de dados se eu não for olhar para a arquitetura de segurança. Né? Como é que eu vou dizer só regulatório? E aí tem muita empresa que a gente vê, ou muito escritório, que faz um trabalho supostamente de adequação, mas não olha para a estrutura. Como é que você garante uma segurança que você tem assim, quando você pega o formulário da NPD, de comunicação de incidente, 1/3 dele, você está falando de segurança da informação, de cibersegurança. Então, como é que você, como DPO, vai ficar só na questão regulatória se você não entender a linguagem da cibersegurança, não entender a estrutura, não entender a arquitetura? Então, é natural, né? Eu não consigo pensar num profissional que seja um DPO que não tenha um conhecimento mínimo de cibersegurança. Eu acho que fica incompleto. Né? O pessoal vai muito para a ideia de fazer algumas certificações internacionais, mas eu acho que não é por aí. Eu, na época que eu comecei a estudar, eu fui estudar compliance, eu fui estudar investigação corporativa, eu fui estudar infraestrutura de segurança na Cisco, todos aqueles cursos da Cisco eu fui fazer, porque eu precisava ter uma visão, até para dialogar. Eu não tenho a pretensão de criar estrutura de segurança, não. Eu não sou de TI, eu não sou de SI, eu sou, na verdade, um advogado que cuida do regulatório. Mas eu preciso ter esse olhar, eu preciso entender, eu preciso conseguir conversar. Eu acho que falta muito disso dentro das estruturas, justamente o diálogo entre os diversos times, né? E eu acho que o papel do DPO é ser meio que um camaleão ali que consegue conversar com todo mundo. Pelo menos isso seria o mundo ideal, né? Sim. E as empresas hoje tem muitas delas que já têm a equipe de cibersegurança porque tá vendo a importância disso, igual o próprio Corinthians agora já tá tendo, né? Porque não tem mais como. É muita tecnologia ali dentro, né? Então, como que vai lidar com a segurança, a proteção de dados, sem talvez ali uma equipe que tá olhando tudo de vazamento, de anomalias, de ataques, então não tem como. Como viver sem o SOC hoje em dia, né? A maior parte das pessoas não olhou para isso. Não olhou para isso. Eu tenho uma pergunta em cima disso, Carlos, que a gente conversou lá 500 anos atrás, que a gente começou, que a gente se conheceu em uns eventos por aí, que é a questão do quanto o esporte, e aí até o pessoal que está assistindo a gente, porque quando a gente fala de a empresa, tem que ter um cuidado com os dados e tudo mais, quando a gente traz isso para o esporte, querendo ou não, já tem aquele universo que a gente sabe que mexe muito com a emoção dos torcedores, dos sócios e tudo mais. E às vezes a gente não percebe o tanto que a gente precisa ter, e às vezes até o descuido, não sei se a palavra é melhor para dizer isso, mas a gente vê que não tem ali uma preocupação. Você comentou que ainda não tem a regulação, por exemplo, da CBF. Mas a gente vê que os clubes hoje, o quanto que eles investem para atrair. Então é um jogador que chega, que põe ali o peso para fazer girar mais e etc. E a preocupação disso dentro do esporte, né? Dá essa visão para a gente, esse panorama da importância que é, porque para não pegar no caso da Arena do Corinthians, a gente pode falar do Morumbi também, porque tem um lado de São Paulino aqui para a gente fazer a discussão. Não vamos discutir se foi pênalti ou não, mas lá na frente alguém vai pagar por isso. Mas a questão, por exemplo, dos estádios hoje em dia, né? O quanto de informação circula ali dentro de um jogo de futebol, por exemplo, né? Fora as outras modalidades que a gente sabe que existe, mas o quanto de dados que passam por ali. Eu lembro que um tempo atrás, eu falei com um colega em comum nosso, e ele comentou que estava fazendo alguns testes com relação, por exemplo, à parte de operadores de telefonia, para um marketing localizado para aquelas pessoas que estão no estádio. E assim, são dados que alguém consegue saber quem está naquela localidade, a operadora, enfim. O quanto de informação sensível trafega nesse meio e não é de conhecimento da população ou das empresas, ou até nós mesmo que vamos em estádio, vamos ver jogos e etc.,
O quanto tem ali de encrenca para você como DPO e a equipe trabalhar. Porque quem ia imaginar que clubes de futebol, ou né, qual que seja, tenham que ter uma área de tecnologia para cuidar de prevenção a golpes. Você teve um caso que você comentou até recentemente, o caso da vaquinha que teve. Sim. Que foi um caso assim que a gente vê no primeiro momento como que alguém se imaginar isso, né? O quanto que trafega ali de informação, o quanto movimenta de dinheiro nisso e o pessoal se aproveitando e também provavelmente dados vazados ali, ou o pessoal que se aproveitou desse momento para criar a vaquinha paralela e tirar proveito disso. Exatamente, né? Bom, a sua pergunta dá para a gente passar aqui, fazer uma pós-graduação respondendo. Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa, assim, né? A grande diferença entre você estar numa empresa, que é a que você colocou, e num clube de futebol. A empresa, normalmente, ela tem, tirando os grandes grupos aí que tem uma difusão grande de linhas de produto, ela tem um caminho. Ela é uma empresa de determinado serviço ou produto, né? Como um core principal. Um clube não. O clube, ele, na verdade, você tem uma área de saúde maior, principalmente os clubes grandes, maior do que muito hospital do interior, você tem uma área de RH enorme, uma área jurídica enorme, você tem uma infinidade de auxiliares dos esportes de base, e assim, é uma comunidade muito grande. Então, assim, eu tinha feito, né, e faço adequação em outras estruturas, mas tinha feito empresas, até empresas muito grandes. E quando eu comecei a fazer o projeto do Corinthians, já faz 4 anos, eu achei que eu ia terminar em 6 meses e ir embora, mas acabei virando o DPO, porque eu fui quem fez a adequação. Quando eu comecei, eu falei, cara, é um desafio, né? Mas eu não tinha ideia da dimensão, porque eu ainda estava com uma cabeça de empresa. Um clube de futebol, ele é normalmente, os grandes inclusive, uma pequena estrutura de bairro que cresceu muito, mas que continua, muitas vezes, com uma estrutura que ainda é aquele clube de bairro, né? E aí entra a questão da emoção. Tem reuniões internas que a gente faz que a gente põe primeiro um vídeo de 3, 4 segundos da torcida para falar, é isso aqui ó, que a gente representa, porque é outro patamar. Quando você está numa empresa, se você desagradar o teu cliente, ele vai para o concorrente. Num clube de futebol, ele não vai para o concorrente, ele quer que você vá para o concorrente. Ele vai fazer esse movimento. Então é tudo muito diferente. Um erro que você comete numa empresa privada, muitas vezes a própria empresa consegue contornar. Num clube de futebol, ele está na mídia antes de você conseguir respirar. Então, assim, é um ambiente assim, explosivo, de emoção, mas também muito apaixonante, né? Muito desafiador. E como é que entra toda essa questão de dados? A gente acaba pensando muito futebol profissional. Mas esse assim, não vou dizer que é o menor, mas é um pequeno problema. Quando eu comecei o projeto do Corinthians, o que me chamou muita atenção? Chute inicial, que são as pequenas escolas lá das crianças, né, dos atletas mirins, que estão espalhadas no Brasil inteiro, muitas vezes em comunidades, muitas vezes estruturas que não têm recurso financeiro. E aí, assim, no primeiro momento, você chega lá querendo ser o xerife da adequação, e você fala, não, todo mundo tem que estar adequado. E o cara fala assim, se eu tiver que fazer isso, eu vou fechar. Aí você fala, caramba, eu não vou tirar uma escola de uma comunidade que pode trazer talento, pode mudar a vida das crianças por uma questão burocrática. Então, sem contar o impacto social também. Social, sim. E aí você região, tem que ser flexível. Aí você tem que falar, peraí, não dá para eu exigir 100%, mas eu também não posso fingir que eu não estou vendo. Eu tenho que trazer uma solução que resolve a questão da lei sem onerar demais o cara que está lá na frente. E aí você vai pensar, é dado de criança e é dado sensível, que é o que a NPD está exigindo agora. A NPD está exigindo isso em catraca, mas se eles forem olhar para as escolinhas, eles vão ver exatamente a mesma questão. Porque assim, a escola é terceirizada, mas ela precisa me mandar dado de performance e dado de saúde das crianças. Então esse foi o primeiro ponto que eu olhei e falei, caramba, vai ser complexo o negócio e a coisa vai crescendo. Então a gente vê, por exemplo, eu vim de arte marcial. Se você pegar campeonatos de arte marcial hoje, você vai ter apostilas e súmulas no final do campeonato em papel que vão ser jogadas no lixo. Então, assim, a LGPD, ela não trata só do dado que está no ambiente eletrônico. A lei é muito clara em dizer que, inclusive no ambiente eletrônico. Então, assim, as súmulas das competições, elas têm que ser destruídas de forma documentada, de forma realmente que anonimize os dados que estão ali. Principalmente que muitas vezes é dado de criança de outros clubes que vieram jogar no teu clube ou vieram competir no teu clube. Então, a hora que você vai olhando, aí você vê área de saúde. Junto com a LGPD, nasceu ali irmã a lei do prontuário médico, que diz que todo prontuário médico tem que estar no ambiente eletrônico. Não existe mais prontuário de papel, porque ele não pode ser editável.
Olha, eu vou te dizer, para você colocar isso para funcionar, seja onde for, num clube, numa universidade, num hospital, é muito difícil, porque as pessoas resistem à mudança. Então, assim, e aí você está dentro de um clube, você está olhando para as crianças, você está olhando para as crianças que estão ali alojadas, você está olhando para o atleta profissional, você está olhando para a equipe, o RH, tudo, e você tem que estar olhando para os médicos, que são terceirizados, né? Então, assim, são muitas dificuldades, né? Outro ponto que é muito diferente no esporte é a questão do conselheiro. Porque numa empresa, você tem uma hierarquia. Você pode exigir, né, de todos os colaboradores e funcionários que cumpram as regras. Num clube, o conselheiro está lá eleito. Ele tem poder e direito de estar lá e ele não está na tua hierarquia. Você não pode obrigá-lo efetivamente a nada. Você pode conscientizá-lo. Olha, se a gente tiver um vazamento de dados aqui, isso pode ter um prejuízo enorme para o clube. Mas assim, você não pode obrigar, olha, se você não assinar esse NDA, você não entra na reunião. Então, assim, é mais um tempero que a gente tem. E, assim, só lá no Corinthians a gente tem mais de 400 conselheiros. Né? Então, assim, são muitos temperos que a gente vai tendo que mostra a dificuldade de você ter um processo de governança efetivo, inclusive de governança de dados. Junto comigo, quando eu comecei no Corinthians, começou também o Compliance Officer, que virou um grande amigo, porque a gente vive as mesmas dores, né? Tentando adequar e regularizar uma estrutura que está acostumada a ser mais flexível, né? Que não está acostumado com uma regra de governança muito rígida. Eu fiz uma adequação numa empresa que era uma multinacional, vinda de um país europeu, que as pessoas não atravessam fora da faixa lá dentro. É a coisa mais fácil adequar uma empresa assim. Os caras estão acostumados com regra. Num clube de futebol, não. Então, assim, você tem muito trabalho de conscientização e, assim, numa dimensão muito grande. Então, o que eu fui descobrindo que foi fazendo sentido? Eu comecei a fazer treinamentos com as equipes mais diversas. Porque você começa a fazer com que as pessoas saibam que você existe, saber que existe um processo de adequação, que existe uma regra, e que muitas vezes essa regra não vem para atrapalhá-los, muito pelo contrário, vem para eles poderem dizer aquele não que eles não conseguiam dizer antes. Porque eles falam, olha, eu não posso porque tem uma regra, porque tem um cara aqui que é o responsável. Você quer? Fala com ele. Muito corriqueiro no Corinthians. Ah, eu preciso da filmagem não sei da onde, porque roubaram um carro, riscaram um carro, roubaram alguma coisa, porque o funcionário do comissionário entrou com uma ação trabalhista, eu preciso da filmagem. Isso aí vem de e-mails direto. Então, assim, antes, o colaborador que está no meio do caminho, ele tinha uma certa questão política de dizer esse não. Eu posso dizer esse não fundamentado. Ele não pode por causa disso. O cara quer? Ele vai no juiz, vai no delegado, me vem um ofício. A hora que chegar o ofício, eu vou ter o maior prazer em colaborar. Só que eu preciso ser dessa forma. Como foi também na época das eleições, né? Aí é um assunto polêmico, você cria polêmica. Porque, assim, durante as eleições, todas as chapas, elas queriam os dados de todos os sócios e associados. Agora, quem me garante que eles iriam usar só durante as eleições? E era um direito que eles têm pelo estatuto. Mas quem me garante que essa massa de dados não vai ser usada para marketing, para viés político mesmo, que ali muitos dos membros da chapa são também políticos, são vereadores, deputados. Quem me disse que eles não vão usar? Né? Uma base eu tenho só no Fiel Torcedor 1,5 milhão de pessoas. É considerável. Né? Então, assim, o que eu tive que fazer também? Porque aí começam as forças políticas e muitas pessoas têm a liberdade de me ligar, tem o meu telefone, eu preciso. Gente, eu tenho que seguir um protocolo. Todo mundo vai ter o que quer, só que vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade, de confidencialidade muito duro. E aí tudo bem. Então, assim, funcionou. Tanto que eu sobrevivi a essa mudança, né? Tanta gente, né, mudou ali na estrutura do clube. Mas, assim, é muito delicado. Assim, você precisa ter um aspecto técnico, você precisa ter um aspecto político para ser neutro de verdade, o que é muito difícil. Porque um clube, ele é igual uma cidadezinha de interior. Às vésperas de eleição, você não consegue fazer mais nada. Porque, assim, se você está numa chapa e eu estou na outra, eu já não colaboro. Uhum. E é natural. O ser humano é assim. Não é uma crítica o que eu estou fazendo e nem uma novidade. Né? Você vê isso em cidades de interior. O Corinthians, por índices que eu tenho, que eu não tenho certeza, mas que me disseram, se fosse um município, seria o 17º no Brasil, na frente de algumas capitais, em estrutura, em faturamento. Então, assim, é uma estrutura muito complexa. E você adequar tudo isso, e ter um olhar, estar olhando para tudo isso o tempo todo, é muito difícil. E tem toda a questão, além disso tudo que eu estou falando, agora eu só falei de estrutura, tem a questão do esporte em si. Aí você tem os dados de GPS, os dados de scout, muitas vezes sendo transferido internacionalmente. Então, assim, olha né, aí eu lembro, agora que você estava falando, né, de como é que a gente ia imaginar que ia chegar tanta tecnologia num clube, eu lembrei eu assistindo o jogo em cima do muro na Rua Javari. Ali era só a bola, o fardamento e acabou ali. O único dado que você tinha era o nome na camiseta. Né, assim, aí hoje eu tenho um sensor
pegando a performance do atleta, pegando dados de saúde e mandando para a Europa para ser tratado e armazenado lá. Olha a dimensão disso. Eu posso ter um vazamento no caminho, eu posso ter um vazamento lá no meu parceiro. Esse dado, ele pode acabar com a carreira do atleta, dependendo do que de saúde está aparecendo ali. Esse dado, ele pode valorizar ou desvalorizar o passe do atleta. Então, assim, é tão delicado e assim, muitas vezes os atletas têm acesso aos dados, entre eles. Então, você tem um trabalho de conscientização. Muitas vezes acontecem coisas no ambiente fechado, no vestiário, numa reunião técnica, e assim, mal acabou a reunião técnica, está na mídia. E eu não estou falando do Corinthians, estou falando de diversos clubes. Por quê? Porque o atleta conversa com o agente dele, que conversa com outro agente. Em algum momento, alguém perde a noção dessa cadeia de que aquilo era sigiloso. Né? A gente teve um caso, né, numa das modalidades, que não foi no futebol, no Corinthians, que assim, foi uma conversa de vestiário, que a hora que o técnico saiu do vestiário, era um outro esporte, tá? Não era futebol, já estava na mídia. É impressionante. Então tem uma conscientização que precisa fazer e entender assim, né, que esses atletas, além de tudo, quando a gente pensa, né, em cibersegurança de uma empresa, hoje a gente começa a olhar para o executivo, porque ele muitas vezes é o ponto crítico, né, ou vulnerável, porque ele vai para a casa dele, ele trabalha na casa dele, o filho dele baixa jogo pirata no sistema que ele está acessando a empresa. Então, assim, dentro de um clube a gente tem esse risco, muitas vezes com os atletas, porque o atleta ele é publicamente exposto. Então, se você hackear uma conta de uma rede social de um atleta, você rouba a credibilidade dele, aí você aplica um golpe, ainda mais com deepfake hoje. Então, assim, o atleta, ele muitas vezes, ele não tem uma consciência de segurança cibernética. Aliás, muitas vezes não. A gente quase não tem, né? Imagina um atleta que o lance dele é jogar bola e a cabeça dele é outra. Esse cara, para cair num phishing, para cair num golpe de engenharia social, é muito fácil. Eles são abordados o dia inteiro por um monte de gente. Então, assim, a gente faz esse tipo de treinamento no clube para que eles fiquem atentos com esse tipo de coisa, porque eles estão publicamente expostos, né? A gente faz todo um trabalho também para que eles aprendam. E isso a gente faz em todos os setores de todos os esportes. A gente criou uma pasta dentro do Corinthians que chama Integridade. Aí a gente tem, normalmente, palestras para as equipes, que vai alguém falar de antidoping, muitas vezes alguém do governo, né, do Ministério do Esporte, vai alguém falar de racismo, vai alguém falar de compliance, vai alguém falar de proteção de dados, que normalmente sou eu. Isso para todo mundo, pode ser os meninos do futebol de salão juvenil. Mas já começar a entender, porque são pautas importantes para a carreira deles, né? E a proteção de dados entra dentro disso para levar, assim, porque a proteção de dados, ela não é só a empresa que tem que proteger os seus dados, você tem que proteger os seus dados, né? E você tem que ter consciência disso. A Falo proteção demais, né? Eu não deixo de vocês dados. falarem. A proteção de dados já é algo assim que a gente, que não é pessoas públicas, já estamos tendo que nos preocupar muito, né? Tomar cuidado onde a gente expõe nossos dados, aonde a gente aplica. Então, imagina para uma pessoa pública o quanto isso pode ser prejudicial, né? Então, como você falou assim, a gente não tem essa educação, né? Tecnológica, não é algo que a gente foi acostumado, porque a tecnologia deu esse boom de repente. Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que conscientizar o tempo inteiro. E é muito legal saber que vocês já começam isso desde os mirins, né? Sim. Porque tem antes de eu te interrompendo, Carlos, essa questão do jogador, né? E a gente vê isso muito. Só antes de a gente voltar um pouco no tempo, a gente que é mais novo, né? Pega a década de 90, você vê a preocupação do pessoal, qual que era? Era chegar em campo jogar, tinha lá os jornalistas que estavam ali, jornalista que entrava dentro do vestiário, e a gente começa a ver a transformação dessas coisas no decorrer. Quando você entra ali no início dos anos 2000, já começa a reduzir ali, criar alguns padrões. Opa, o jornalista não pode entrar aqui, depois não sei quando que foi, mas o jornalista não pode entrar dentro do campo, tem que ficar na parte de fora. Porque a gente começa a ver essas preocupações, porque é um exemplo bem clássico, né? O jogador, eu lembro do meu pai quando ele contava as histórias, que ele assistia o jogo do Santos, eu ia na fazendinha ver o jogo do Corinthians com meu avô, ele andando e junto com ele, Sócrates, o pessoal andando na rua. Então, assim, hoje em dia, quando você vai ver um jogador, a menos que seja na várzea, né? Indo ali, ainda é capaz de, dependendo, precisar ir de escolta alguma coisa. Por conta dessa questão dos dados, né, que a gente pega hoje de performance, saúde, dados super sensíveis, e como você mesmo comentou, o impacto que isso tem, né? Imagina, eu vou contratar uma grande estrela pro time, aí chega, ó, esse jogador aí tá bichado, né, como o pessoal fala no jargão.
tá bichado já. E já desmontou o plano de marketing, de fazer venda de camisa. Tudo que estava estruturado foi por água abaixo, pelos planos. Então, a importância desse compliance, e aí o ponto que a Maria Vitória comentou, desde a base, que também é um trabalho que ajuda a sociedade a entender a preocupação com segurança, né? Porque hoje é simples, tem a deepfake. Você olha ali, você vê um vídeo de um jogador convidando para fazer alguma coisa, jogar um joguinho lá para ganhar dinheiro e não sei o quê, e é muito real. Para a gente que é na área, gente que está no dia a dia, a gente consegue pegar os traços ali e falar, isso aí não é falso, isso aí é verdadeiro, isso aí é totalmente falso. Mesmo assim, em certos momentos, você vê como vem aperfeiçoando a tecnologia e o quanto isso. E a gente tem um dado só para passar para você, Maria Vitória, a questão do volume de informações, você comentou, que é trocado, armazenado na Europa, num data center e etc. Imagina esse volume de dados sendo vazado, não só por causa do jogador, que é uma figura pública, mas são dados de saúde. Imagine os outros golpes que podem vir por cima disso daí. Eu ia comentar do deepfake, né, que o trabalho mirim também é importante, porque tem o trabalho social ali, que você falou que vem de comunidades e tal. Então, às vezes, a família não sabe, né, tipo, o que é cibersegurança, o que é um golpe. Então, conscientizar esses jovens também, você tá ajudando a conscientizar a família. E o deepfake, a gente da população comum que não sabe identificar, a gente vê ali, é um jogador de futebol famoso, a gente tende a acreditar mais também, né? Eu acredito nele, é a imagem dele que está sendo usada. E a gente não tem essa desconfiança, muitas vezes, que está sendo uma inteligência artificial. Isso é muito comum, né? Porque a pessoa ela acaba caindo no golpe porque ela se envolve emocionalmente, né? Eu, algumas vezes, durante a minha carreira profissional, eu identifiquei o golpe, contei para a pessoa que era um golpe e a pessoa fica brava comigo, decepcionado. Mas eu não estava falando com o Steven Tyler? Não estava. Se o Steven Tyler precisar de alguma coisa do Brasil, ele pede para a gravadora lá, que pede para a gravadora aqui, eles resolvem, ele não vai precisar falar com alguém através do Instagram. Isso, assim, parece óbvio, mas a pessoa se envolve emocionalmente. Sim. Né? E quando você tem a imagem, então, a história dos nossos 5 sentidos, né? E assim, a gente tem esse olhar para o que está na mesa hoje. Mas, sinceramente, com o dinheiro que o crime eletrônico tem hoje, eles devem ter ferramentas que que acho que nem as ferramentas tecnológicas da gente conseguem identificar um deepfake necessariamente ou alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem que pensar muito em contexto, né? E isso a gente leva para o atleta, leva para as equipes. Uma outra questão, assim, que foi muito proveitosa dentro do meu projeto no Corinthians, foi quando eu fiz o primeiro treinamento para o pessoal da Arena que atende a linha de frente. Catraca, telefone, porque essas pessoas elas estão em contato com o público. E elas não sabiam que existia uma lei que facilitava com que elas não fornecessem os dados. Porque assim, o que acontece? Chega alguém com ingresso falso lá, ele quer entrar. E assim, você tem que ter uma política ali de como você trata aquilo, como você trata a pessoa, o que você fornece de dados para ele, né? E mesmo na ligação. A gente tem uma questão no Corinthians, que não é novidade para ninguém. Eu tenho 1,5 milhão de fiel torcedor no site. Eu tenho 49 mil lugares. A hora que abre para vender um jogo importante, a média é de 7 minutos esgota. E a pessoa começa a ligar lá brava. E as pessoas que atendem, muitas vezes, se sentem constrangidas, ou, assim, é emoção, é futebol, gente. E a pessoa tá brava, e alguém tá ali. Para essa pessoa vazar um dado, é um risco muito grande. Então, a gente faz treinamento com essas pessoas, explica o que pode, o que não pode, de onde ela corta, onde ela não corta a conversa, sem nunca levar. Muitas vezes é o cara que comprou um ingresso falso, e se você chegar como fornecedor para o cliente e falar, a culpa é tua, você comprou uma briga. E quando você é um clube de futebol, isso vai para a mídia. Então, assim, como você lida com isso? Porque esse é um problema que a gente tem, né? A questão dos ingressos falsos. Você falou da questão da vaquinha, né? Na vaquinha nós derrubamos 379 páginas já, oficialmente. Imagina, os caras resolvem fazer página para roubar dinheiro da Fiel. Então, você vê que o bandido, ele tá ousado, né? Isso que nós derrubamos. E a gente também derrubou outras 180 páginas, mais ou menos, de venda de ingresso. Ou páginas que simulavam o nosso fiel torcedor. Porque o que acontece? Aí acaba lá em 7 minutos os ingressos, o cara vê que não consegue, fica deprimido, ele vai para a rede social. Ele vê um link lá. Ingresso com desconto. Uhum. Gente, se a gente for ser consciente,
Você fala, não, se tá esgotado, ninguém vai vender com desconto. Eu posso vender mais caro. Com desconto, não, né? Aí o cara clica lá, abre uma página qualquer, como fiel torcedor, uma vez com I maiúsculo, que foi um dos primeiros casos que a gente pegou. Aí ele vai e alimenta com as credenciais oficiais dele. Primeiro grande erro, ele põe lá a senha, ele não percebeu que é uma página falsa, ele põe login e senha. O sistema tem um robô que bate no site oficial, se der certo ele volta e dá ok. Senão ele vai pedir para repetir. Aí ele vai, coloca os dados de cartão dele para comprar o ingresso falso. Aí ele paga. Ele cai em diversos golpes em um só. Aí ele paga. Aí ele pega o ingresso e vai entrar lá na arena e ele é barrado. Então assim, ele vai ficar muito bravo. Aí você fala, mas você pagou para quem? Ah, o Pix foi no nome de João Cláudio. Você fala, como assim? Você comprou o ingresso para o jogo pagando, do clube pagando uma pessoa física, né? Então, assim, essa é a primeira parte do golpe. Só que ele não assume que caiu no golpe. Então, ele não muda a senha, tudo. Aí fica aquela mesma senha. A gente vem fazendo trabalho de conscientização nesse sentido, porque o que acontece? No próximo jogo, ele consegue entrar. Ele consegue comprar. Só que, assim, como o bandido já tem as credenciais dele, ele entra no site oficial e transfere o ingresso. Aí o que ele vai achar como consumidor? Vazou, invadiram o seu sistema. Não invadiram o meu sistema, o cara tem a tua credencial. Então, assim, a gente faz reciclagem, faz conscientização, mas acontece. Então, assim, esse é um ponto que você vai lidar com a frustração da pessoa em diversos pontos. E se a pessoa que atende não souber tratar, tanto do ponto de vista consumidor quanto do ponto de vista dados, porque assim, eu quero ver então quem é o ingresso, eu quero ver. Calma, você quer ver, você pede oficialmente. A gente vai abrir um protocolo, abrir uma ordem de serviço para a gente fornecer. Né? Não dá para a gente sair dando informação para todo mundo. Então, assim, é muito delicado porque você lida com paixão. Mas isso acontece com o evento em geral, né? Sim. E todos os clubes já tiveram esse tipo de problema. Sim, e esse negócio dos ingressos falsos tá cada vez pior, né? Não só pra futebol, pra show, tá um absurdo. E tá se tornando uma máfia, né? Porque realmente esse negócio da emoção. Você tá ali desesperado querendo ver o jogo, às vezes é um dinheiro que você juntou, é um sonho que você quer realizar, e daí você vai lá, abre a página e parece tudo muito igual. Você não se atenta aos pequenos detalhes, igual se for um I que é diferente, um L que tá maiúsculo. A IA deu um impulso forte nisso. A né? população em geral não vai prestar atenção Os nisso. ingredientes pro golpe são os mesmos. É a emoção. Pega Urgência. alguém ali, porque a Maria Vitória gosta de um artista X. Ela já tá Vários. vulnerável. Já tá vulnerável porque ela quer ir naquele show. Tá a semana inteira falando aqui. Ninguém aguenta mais ela aqui falando que quer ir no show. Aí ela fala, preciso comprar, não consegue comprar. Aí ela vê um site que tem lá a oferta e primeira oportunidade ela vai, porque ela tá movimentada, né? Então a gente pega não a questão do futebol, mas o evento Do em entretenimento, Sim. né? o entretenimento, porque quantas vezes você vai ver aquele, né, jogo de futebol é mais fácil porque toda semana tem jogo. Agora quando vem um artista que tá, sei lá, quantos anos sem aparecer no Brasil. A loucura que foi a Taylor Swift. Imagina que caiu gente de golpe naquilo. A Maria Vitória sabe. Eu sei porque eu estava lá, mas eu consegui o meu ingresso. Não era falso, pelo menos ela conseguiu assistir. Então, assim, o ingrediente tá ali do golpe. E se vê, para todo mundo, é o mesmo padrão do golpe. É a vulnerabilidade, a emoção. É a mesma pessoa que cai no veja as suas fotos do churrasco de domingo que você não foi, mas você fala, poxa, tem um apelo emocional ali. E veja as fotos do show que você foi. Veja os dados do jogador X que vazou na mídia, né? Veja mais, né? Começa aqueles... A pessoa clica ali e vai. E quando tem uma torcida que é muito fanática, né? A gente pega os grandes clubes, a tendência, você falou de 1,5 milhão na base, é 1,5 milhão de potenciais ali vítimas de Sim. golpe. E aí você coloca um jogo, uma disputa de uma final, por exemplo. Isso aí você falou 7 minutos, imagina quanto que vai ser o próximo jogo que vai ter lá na Arena, na final do Paulistão. Vai acabar menos do que 7 minutos. Isso. E aí você entra na sala, lá já tem 40 ligações na espera. Já, assim, o pessoal é terrível. desesperado. Porque as pessoas ficam, faz parte ali, né? Você está lidando com emoção. E precisa ter esse olhar, ensinar eles em relação aos dados em si ali. Porque muitas vezes o que a pessoa quer é a prova de que alguém comprou, a prova de que... Primeiro que assim, não é o caminho adequado à prova, eu vou ligar por telefone, Não, calma, vamos trabalhar isso, né? Manda um e-mail lá para o e-mail correto do DPO, aí vai ser apurado. Então, assim, o treinamento, ele facilita muito a vida do pessoal.
E assim, aí a gente já fez 2 treinamentos desse com o pessoal da Arena, e é muito, muito legal, porque você fala com a pessoa que está ali na linha de frente, né? Isso é bem favorável. E aí você estava falando da questão, né, da exposição. A gente teve um caso recente aqui no Tatuapé de uma menina que foi morta porque ela tirou uma foto no ponto de ônibus e identificaram. O atleta precisa saber disso, que a hora que ele tira a foto, o fundo da foto, para quem trabalha com investigação, ele diz muito mais do que a cara do atleta ali. Né? Quando o Tony está lá na Índia, em Singapura, que ele põe as fotos, eu bato o olho, eu já sei que ele não está no Brasil. Né? E assim, se eu sou uma pessoa que quer persegui-lo ou saber de alguma coisa, a gente sabe. Assim, então, muitas vezes, a gente precisa ter uma conscientização do que a gente fornece de informação, principalmente o atleta. Né? É muito delicado, porque ele é uma voz que convence muito da população. Você pegar um deepfake muito bem feito de um atleta que está em alta, o que você colocar ali para ele falar, as pessoas vão acreditar. Porque as pessoas querem acreditar, elas não querem que seja mentira. Né? A gente que é profissional da área, você começa a entrar numa situação de um golpe, muitas vezes você está pesquisando, você está sentindo e você vai. A gente pega elementos ali que você fala, não, eu estava comprando ingresso para um evento uns 2, 3 meses atrás, mas a coisa estava ficando tão estranha, e eu que entrei num site, eu pesquisei o evento, mas começou a ficar tão estranho, eu falei, não é possível, tá errado. Aí o que a gente sempre fala, que a gente trabalha com segurança, volta e faz o caminho inverso, né? Fiz o caminho inverso, fui descobrir quem era o promotor do evento, entrei no site do promotor, era outro caminho, era outro valor, era outra coisa. Porque a gente é meio paranoico, só que a gente precisa trazer isso para a população, e dentro de um clube de futebol eu preciso trazer isso para o atleta, eu preciso trazer isso para a equipe, eu preciso trazer isso para o sócio, eu preciso trazer isso para o conselheiro. É muito grande, é muito rico o negócio, é desafiador efetivamente, né? E como vocês trabalham nessa parte com os torcedores, né? Porque é uma base muito grande. Então, esses golpes, né, acabam sendo frequentes. E tem alguma estratégia também que vocês conseguem fazer para apoiar os torcedores a não caírem tanto nesses golpes também? A gente tem feito uma campanha durante as partidas, você tem alguns vídeos ali nos intervalos que ficam passando. A gente tem feito uns pop-ups ali também no site. A gente está trabalhando com o tiqueteiro, algumas soluções de tecnologia também para dificultar, né, que as pessoas consigam acessar só com uma credencial. E na conscientização mesmo, né? É um trabalho de conscientização dessa forma. Não tem muito o que fazer. Né? O golpe está muito mais rápido do que a gente. Eles ganham no êxito e eles ganham bem. Né? Então, quando você está tampando um furo, eles estão fazendo 3. Mas assim, como disse um amigo uma vez, é enxugar gelo, mas se não enxugar, empoça. Então, a gente está sempre correndo ali para trazer soluções. Mas eu acho que vai ser muito mais uma questão de conscientização. A hora que as pessoas começarem a mais duvidar do que acreditar, e às vezes custa caro isso, mas é isso. Né? É mais duvidar do que acreditar. Já vai melhorar muito. Porque tudo bem, tem uma outra questão, que assim, a gente num clube de futebol, com o número de colaboradores que eu tenho lá dentro, eu tenho esse risco, né, que são os insiders. Tem gente que pode estar ali dentro para isso. E como é que você tem esse controle dentro de uma estrutura que você tem um exército de segurança, um exército faxineiro, um exército de vigia, um exército de RH, um exército de TI. Tudo é muita gente, assim, como é que você vai ter esse olhar de fazer um background check no mínimo? Porque todo mundo acaba tendo acesso a tudo. Melhorou muito de quando eu cheguei no Corinthians para hoje? Melhorou. Por meu mérito? Não, porque criou-se uma conscientização. Quando eu cheguei lá, o pessoal da portaria tinha acesso à ficha completa de todos os sócios. Então, assim, o pessoal mandava currículo para o Washington Oliveto. Chegava nesse nível, você fala, não, peraí, não pode. Você tinha determinados lugares que a senha era comum para todo mundo numérica. Então, não, cada um tem que ter a sua. Que é uma cultura que vem acontecendo, né? Então, assim, tudo vai acabar numa questão de conscientização. Ferramentas são importantíssimas, mas, assim, a conscientização, né, é muito mais importante. Porque, assim, a ferramenta, ela vai até onde o ser humano interage, o ser humano está na ponta. Eu lembro, a primeira reunião que eu fiz falando de LGPD, em 2017, a lei não tinha sido nem promulgada, eu sentei com uma empresa de tecnologia com algumas ideias, falei, putz, a gente precisa criar alguma coisa que seja mais seguro. Ele olhou para mim, o dono da empresa, um cara muito inteligente, e falou, cara, se o cara pegar um papel, um lápis, ele tá olhando na tela, ele anota vazou o dado. Então, assim, não é uma questão tecnológica. Tecnologia é muito importante, mas é uma questão de conscientização, que é o que a gente faz, tanto com o torcedor hoje, né, que é o ponto mais vulnerável, né? Porque assim, é quem está menos sob controle, né? E assim, mas é conscientização, é fazer um trabalho nesse sentido mesmo. Acho que é o velho tríplice que a gente tem, né? Tem as pessoas, processos e ferramentas. Não adianta você forçar e falar, vamos colocar o que tem de mais moderno e ferramental aqui,
se as pessoas estão fazendo tudo ali, fala, não vou usar a ferramenta, ou dá um jeitinho de fazer manual. Ou você não tem um processo e também não vai. Então você precisa ter os 3 ali trabalhando, os 3 elementos principais para fazer. Não adianta, imagina o porteiro, entre os carros, anota a placa lá, dá seus dados aí, o RG, CPF, todos os dados, e nota no papel. Depois aquilo ali vai saber para onde que vai. Não adianta você ter um controle de acesso, você vai fazer isso manual. Se não tiver processo, também, então é um segmento muito interessante, né? Igual você comentou, a gente pode ficar aqui falando por horas e horas. E a gente vê o quanto que mexe isso, né? A gente falou aqui da parte de ticket, o ticket pode ser ali falsificado para entrar, a preocupação de quem caiu no golpe, e tudo no fim acaba caindo no colo de quem está ali para proteger, né? No seu colo, no caso. Sim. Né? Esse é o ponto, né, que o DPO e o CISO vive, né? Você vive dizendo, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. Ninguém ouve. Aí a hora que acontece, fala, mas por que você nunca falou? Você fala assim, como eu nunca falei? E assim, eu sou adepto de fazer carta de risco. E muitas vezes carta de risco é uma coisa que, num primeiro momento, parece ofensivo. Mas o que eu faço politicamente? Eu aviso antes de fazer a carta de risco. Falo, olha, eu identifiquei um problema, eu sei que para resolver vocês precisam de ajuda. Então, assim, eu vou fazer uma carta para você, colocando a situação que eu identifiquei que é vulnerável, colocando quais são as possíveis soluções na minha visão, para você poder ir para cima. Né? Porque assim, se você só mandar, parece que você está jogando em cima da pessoa a responsabilidade. Aí você arruma confusões homéricas. Né? Mas por que a carta de risco é interessante? Porque ela acaba sendo uma ferramenta mais palpável. Porque uma coisa é você entrar na sala do presidente do clube, ou do vice-presidente, ou do CEO de uma empresa e falar, cara, nós temos um problema assim, assim, assim. Ele não está nem ouvindo, ele está pensando em outra coisa. Você chega com papel, ele vai olhar, não vai ler e vai deixar em cima da mesa. Mas depois ele vai olhar. E assim, a mensagem está ali inteira. Às vezes, verbalmente, você não consegue dar a mensagem toda. E ali, na carta de risco, uma carta de risco bem feita, ela vai ter o que foi identificado, qual é a possível causa e qual é a possível solução. Pelo menos é isso que se espera, né? Não adianta eu só dizer assim, ó, eu tô avisando aí que tem um problema. Não. Tem um problema por causa disso e as soluções possíveis são essas. Então, assim, eu costumo fazer isso. E até comecei a ensinar isso para alguns amigos que trabalham com tecnologia. O pessoal ainda fica brincando, fala, agora eu sou o chato da carta de risco. Mas é porque é uma ferramenta boa. Não é você tirar a responsabilidade do seu colo. Mas é você dizer, olha, tá aqui, eu identifiquei. Agora, não cabe a gente, como DPO ou como Compliance Officer, querer mudar a empresa. Não. O papel da gente é identificar o risco. Porque gerir uma empresa é assumir risco. O cara fala, não, olha, ok, você identificou o risco aí, mas nós vamos continuar igual porque por uma questão comercial, por uma questão de performance, tal, eu preciso continuar. Eu estava conversando com um amigo esses dias que o cliente dele pediu para desligar o EDR para medir performance. Ó, desativa todo EDR aí que eu preciso medir performance. Esse foi um caso de carta de risco. Tá bom, eu vou fazer. Mas tá aqui, ó, você assina aí. Se der problema agora ou depois com algo que foi plantado agora, não é responsabilidade minha. Sim. Mas assim, é o assumir risco, gerir a empresa é isso. Então não é que eu vou chegar lá e falar, ó, tem que ser assim, tem que ser. Eu não vou chegar no presidente e falar, ó, tem que ser assim, não. Ó, eu identifiquei isso, provavelmente a origem é essa e provavelmente a solução é essa. Agora é com você, amigo. Então é uma forma de você, querendo ou não, de uma forma didática, apresentar e falar, olha, que a gente identificou aqui, e, como você comentou, né, é a questão do risco. O quão aceitável é para a empresa, para o clube, a gente seguir dessa forma, mesmo e o impacto que isso vai ter se, de repente, for para a mídia. Uma coisa que a gente vem vendo muito nos últimos anos é a questão que deixou de ser apenas um vazamento, a financeiro ali, tudo isso envolvido. A questão da reputação, né, que a gente fala muito da reputação. Então, vazou um dado. Pega o caso do Serasa, quando vazou os dados de todo mundo lá. Que eles dizem que não é deles, mas tem mosaico lá dentro. Os dados. E outros casos que tem de outras empresas do varejo também, que vazou compra, número e etc. O quanto representa isso para a reputação. E aí eu até sempre faço essa brincadeira, né, essa reflexão. Os bancos hoje em dia. Todos os bancos utilizam a mesma fala no marketing. Tragam seus dados para cá porque a gente cuida, a gente tem uma preocupação. Por quê? Porque sabe que ele não está dando uma indireta em algum outro banco que não tomou algum prejuízo ali, e a reputação da preocupação com os dados. Porque quem vai querer colocar os dados num lugar que pode sofrer um vazamento? Né? E quando a gente traz isso para o mundo do esporte, então a gente está falando só, né? A gente ficando fala o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, o Santos,
até a portuguesa ali, a gente tá falando muito da emoção do esporte, que é o quê? O que move ali, o que começou, que foi o futebol, né? Que deu ali uma proporção maior. Mas ver o quanto a gente tem ali, vamos dizer assim, de satélites desse assunto principal, que é o que move ali, quantas outras modalidades existem num clube, que às vezes o pessoal não está preocupado. Eu quero pegar o meu remo e ir lá para o Rio e fazer a prova. Judô, vou lá para o tatame fazer futsal, basquete, enfim, vôlei. E o quanto tem de informação, né, crítica ali, sensível, e acaba, às vezes, o pessoal fala, isso aqui tá tranquilo, é um jogo de bote, não sei lá, aqui. E o pessoal fala, não vou ter uma preocupação. Mas eu vou dar um exemplo, no Parque do Serete aqui, eu não sabia, eu sempre vou no Parque do Serete fazer caminhada, correr, etc. E para usar a pista... Eu aprendi a dirigir aí quando era tudo barro. Vamos entregar as idades. E aí, assim, para usar a pista de atletismo, precisa ter a carteirinha ali. Então, assim, não é chegar lá e fazer. Agora, como é que é feita a gestão quando você chega lá com a carteirinha e mostra? A pessoa vai lá e anota num papel? Ou vai ter um evento esportivo ali no Serete? Como é que é feita a entrada? Né? Até um exemplo que meu mesmo, assim, quando eu ajudava um colega a organizar provas de mountain bike. Um cuidado que a gente tinha, e isso era, né, em 2018, 2019 ali, justamente com questão da LGPD. Imagina, um doido, né, de tecnologia ajudando num esporte. Os colegas meus ficavam malucos, porque ele falava, você não tá na empresa, calma. Eu falei, não é cara chato, né? Cara chato, eu falei, você tem que tomar cuidado com isso aqui, porque você tá anotando num papel, uma folha de pão, não pode. E aí ele começou a levar um notebook para ter as informações, dentro do possível também, um flexível, porque imagina, era só ele, uma estrutura de que ele ia precisar. E outro colega tinha uma empresa de prova de corrida também. Aí você tinha os indicadores de performance. Quanto tempo o cara concluiu a prova. Ele tinha um chip que ele colocava. Então pegava a questão de frequência, todas aquelas coisas que a gente sabe que tem no esporte. E vai mais informações. Onde que está isso daí? Você não pode armazenar. Então, assim, tem várias coisas que a gente fala do esporte que às vezes o pessoal não está nem preocupado com, ou não digo preocupado por, deixa aí, mas pela falta de conhecimento. Não entende a relevância. E acaba dando munição para sofrer um golpe ou para outras pessoas. De repente a Maria Vitória fala, eu vou me inscrever numa prova de 2 km para correr aí, ou para andar. E sofreu um golpe por quê? Porque o organizador do evento não tinha essa preocupação, porque ele nem imaginava. É um material perfeito para um phishing, algo que você se inscreveu. E vai estar lá, dilui aquilo na rede. Opa, deixa eu clicar aqui para ver as fotos da prova que eu não fui, né? Ou a prova que eu fui e não é o link original. Então, o quanto permeia ali, e é engraçado isso, né? É interessante esse assunto, porque aqui a gente está falando de dados, a gente nem falou ainda o impacto do deep fake dentro do próprio clube, né? Porque a gente está focando a presença do jogador A ou B para a mídia. Mas pode ser alguém ali dentro mesmo, circulando vídeo dentro de grupos de WhatsApp, Telegram e outros meios internos que o clube tenha. E, como você falou, tem os insiders ali dentro. Pode ter. Tem jornalista ali, tem a mídia, enfim. Tem mídia que não é mídia. Pode ter tanta coisa hoje que a gente tem que levantar essa lebre. Para quê? Para falar, opa, o que é e o que não é. E eu acho que aí, você pode até me corrigir, Causa. Eu acho que é uma próxima etapa para o DPO, essa especialização e mais tempo gastando provando que não é do que é. Porque do jeito que está indo o uso de IA mundo afora, novas IA surgindo, e aí o brasileiro tem participação nessas coisas, porque tudo que a gente põe a mão, a gente já preocupa com meme, né? O pessoal falando, o que a gente vai usar IA para lá e para cá? A gente preocupado em fazer meme com IA, né? Fazer os deepfake. Mas é uma forma, né? A gente vê as brincadeiras do meme, mas eles refletem até onde pode ir. Quando faz uma brincadeira lá, alguém falando com a voz do outro, legal, a gente vê ali. Mas se começar a refletir em cima disso, o jogador internamente, de repente, cai na mídia e cria todo um boato em cima do jogador ou de repente uma criança que está numa escolinha e ali já acaba a carreira. Eu estava até, não é o caso, mas estava lendo
Esses dias a reportagem do Alex, que jogou no Palmeiras, foi treinador de São Paulo na categoria de base, contando do jogo dele da Copa América, e o Galvão Bueno conta da emoção do futebol, falando, imagina as dimensões que isso pode levar no futuro. De repente um jornalista dá uma notícia baseado numa fake news, ali numa deep fake, por algo que foi arquitetado para atingir de repente e expor. Então assim, onde que a gente vai chegar? E aí a preocupação que é, o que sobra para o cara que está ali, o DPO, para garantir que aquilo ali, de onde veio, o que não provou? Porque a carta de risco, acho que você tinha me contado dessa parte que você fazia, eu acho fenomenal. Porque é uma forma, querendo ou não, de você chegar e falar, olha, identificamos isso, temos isso aqui de risco, e agora é decidir se vai ou não vai, vale a pena, de repente, esse esforço para continuar dessa forma, ou melhor dar uma tensionada aqui, segurar para não ter vazamento de dados. Mas o quanto de responsabilidade vem e vai cair cada vez mais em cima de quem cuida da segurança e da parte de compliance. Porque o mundo hoje ele respira segurança. Com relação a tudo. A gente precisa ter os órgãos, assim, a regulamentação como tem na área da saúde, tem na área financeira. Também precisa ter porque a gente começa a ver o quanto, e o mundo hoje mais conectado, né? A gente está imerso, né, no ambiente virtual, né? Não tem como. 2 ganchos, assim, até para não perder. Ontem, por exemplo, né, a gente teve um vazamento de chave Pix ontem, e eu sou DPO de um banco também. Quase meia-noite, um dos gestores me liga, preocupadíssimo, né? Porque, assim, eu converso com o pessoal do TI, a gente não está ali ainda muito alinhado. Na verdade, é uma fintech, de um grupo grande de fintechs, mas que, assim, está começando, então está estruturando tudo. E aí, quando você vê na mídia, você já olha para isso. E, assim, e aí, voltando na mídia, você falou da questão do dano reputacional. Quando você fala de um clube de futebol, qualquer coisa que acontece, não importa se é um parceiro. Vazou no Corinthians, vazou no Palmeiras. Um exemplo que eu ia usar, vazamento do Palmeiras, de alguns 2 anos atrás, mais ou menos, na verdade vazou da onde? Da Porto Seguro. Dados anteriores à LGPD. Então, assim, o impacto disso para a lei é nulo. Dados anteriores à lei vazaram num fornecedor, mas assim, dados vazaram do Palmeiras, porque isso vende. Então a gente tem que ter esse olhar do cuidado com a reputação, o cuidado com o terceiro, gestão de terceiro num clube é muito sério. Primeiro porque, assim, muitas vezes o terceiro é uma estrutura muito grande. Eu tenho terceiros ali que é IBM, eu tenho terceiro que são gigantes, assim. Como é que eu vou gerir? Como é que eu vou querer falar, vou fazer auditoria na IBM de segurança? Não, ali eu tenho que confiar. Mas tem fornecedores menores que eu vou confiar só no contrato, porque eu tenho uma multa no contrato, mas será que ele tem lastro para pagar a multa se der o problema? Será que não é legal eu ver se ele tem realmente uma estrutura de segurança? Afinal, eu estou compartilhando dado com ele. Eu coletei o dado, eu estou compartilhando com ele, a responsabilidade é minha, né? Eu sou o controlador. Então, assim, essa questão da gestão de terceiro é muito importante em clube. Muitas vezes você tem um terceiro fora, em outros países, né? Quem trata dado de GPS da gente e de scout está em Portugal. Então, assim, eu não tenho como ir lá em Portugal fazer auditoria na empresa da pessoa. E assim, mas uma coisa que eu tive que regular ali, você só pode estar em Portugal. Se você for mudar tua base de dados, aí, fugiu a palavra, teu data center para outro país, você me avisa antes, porque assim, eu preciso que seja num país que está adequado à minha lei, que tenha compatibilidade, porque isso é uma das coisas, né? A gente está às vésperas aí de entrar as regras de transferência internacional de dados, a NPD criou cláusulas específicas que ninguém conseguiu implantar ainda, porque tem que ser aquela cláusula. Agora, como é que eu chego, por exemplo, para uma AWS e falo assim, não, vocês têm que colocar essa cláusula, mas está na lei, vocês têm que colocar. E se eles falam que não? Quais opções eu tenho? E se os 2, 3 players falam, não, nós não vamos fazer? Então tá bom, então a gente não brinca mais de cloud com o Brasil, e aí? Então é delicado, né? Porque a gente, assim, eu tenho uma massa muito rica de dados na minha mão, tá chovendo forte, né? Tá. Eu tenho uma massa rica de dados na minha mão, e eu preciso zelar por ela, porque assim, todo patrocinador, todo parceiro, todo mundo quer o quê? A base de dados. É a primeira coisa, a primeira exigência que vem. Aí eu falo, tá, mas pra quê? A primeira coisa que eu pergunto. O que você quer fazer? Outro dia veio um parceiro, olha, eu preciso dos dados todos da diretoria. Tá, pra quê? Por uma questão de compliance, nós vamos fazer um background check. Ok, então a gente faz um documento que é pra isso e aí eu forneço. Assim, não é que eu vou dizer que não.
mas eu preciso estar documentado. Porque se acontecer alguma coisa... Porque a gente sabe, segurança, ela é relativa. Nunca, se alguém chegar pra gente e falar assim, eu tenho um negócio 100% seguro, eu já vou pro próximo. Isso daí é loroteiro. Né? Então, assim, a gente sabe que tudo vai ter uma vulnerabilidade. Enquanto a gente tá fechando portas, os caras estão abrindo. A brincadeira é essa. Né? Mocinho, como é que é? Bandido e polícia de brincadeira desde criança. É isso aí. Alguns estão do lado de lá, outros do lado de cá, e é dinâmico. Mas, assim, eu preciso ter tudo documentado, principalmente num clube de futebol, de que eu tive as melhores práticas, que eu tive o cuidado, que eu olhei para aquilo. Né? Até um assunto que a gente pode entrar na questão da última notificação da NPD. O que eu preciso ali? Provar que eu olhei para aquilo. Porque não tem ainda um certo e um errado. Né? A gente está aplicando, a gente está lapidando a regra. Né? A gente está nascendo a obrigatoriedade da biometria para os clubes, para as arenas com mais de 20 mil lugares. Está nascendo um olhar da NPD para isso. Então, assim, ninguém pode dizer, eu estou 100% certo, que a gente não tem testagem o suficiente. Né? Ainda ninguém foi multado, ninguém foi fiscalizado, ninguém teve um processo judicial por causa disso. A gente não sabe ainda, né, como é que vai ser a interpretação. Mas a gente tem que estar pelo menos cuidando e olhando. Olha, você olhou para isso, você prestou atenção, você teve cuidado com isso? Tive, está aqui, está documentado. Muito do papel da gente, como DPO, é documentar. Né? A gente é meio burocrata de mão dada com o jurídico e com a TI, ali com o compliance. Né? Você tem que ter 3 mãos. Documentar tudo. Porque a hora que chega uma NPD, como é o caso, eles notificaram os clubes e deram 10 dias para provar quais os cuidados que vocês tomaram. Quem tem documentado isso? Né? Hoje a gente tem ali na lista 23 clubes. A gente tem clubes de primeira divisão grandes aí, hoje são acho que 12, 14, se eu não me engano. Mas no Brasil nós temos 14 mil clubes, considerando os outros. E assim, todo mundo, a regra é a mesma. A lei é geral de proteção de... Não é a lei para clube de primeira divisão. É a lei do clube dos 13. Né? Não é. É a lei geral, é para todo mundo. Né? O Barcelona de Xenamobim está na mesma regra. E assim, quem é que fez isso? Porque mesmo entre os grandes aqui, da lista dos 23, tem gente ali que não estava adequada. Né? E eu sou fã dos 23 maiores ali, né? Tirando um que não está na lista. São os 23 segundos maiores, né? Mas está todo mundo ali. Por que está todo mundo ali? Porque não tem o certo e errado, está todo mundo tentando. Mas a NPD, assim, eu acho, a minha visão, né, com todo respeito ao que a NPD faz, teria sido mais interessante convocar uma reunião com os 23 clubes e falar, e aí, o que vocês estão fazendo? Vamos conversar? E instruir, já que até agora eles vêm com uma prática de criar uma cultura, o que é muito legal, podia ter sido também nesse sentido. Porque dentro dos clubes, a gente vem falando isso, que a gente sente uma carência de uma lapidação olhando para o esporte. Você pega, na LGPD, a palavra saúde está 23 vezes ali. Quem é da saúde está mais ou menos orientado. Esporte não tem nenhuma vez. Nenhuma, não se fala em esporte uma vez ali. Então a gente precisa de ter uma orientação. Né? Eu tive um evento ano passado em que estava todo mundo de tecnologia dos grandes clubes aí. Foi muito legal, a troca ali foi muito legal. E você vê que é um grupo que está organizado. Se chamassem a gente ia pegar um avião e ia lá para Brasília, todo mundo. Falar, vamos conversar, vamos buscar soluções? Porque ninguém está de má fé. Todo mundo quer fazer o melhor. Você quer fazer o melhor porque é o teu torcedor. Né? É o teu cliente fielíssimo ali, muito fiel, para não ser muito corintiano na minha palavra, mas é um cliente muito fiel. Você precisa cuidar dele. E ninguém tá assim, deixa rolar. Do pessoal de tecnologia, dos CISOs, dos DPOs, ninguém, tá todo mundo comprometido, a gente quer fazer o melhor. Então assim, quando vem aquela pancada em 10 dias, com carnaval no meio, foi um susto grande. Susto é bom, né? Porque também o pessoal fica falando, o problema é que a NPD não multa. Outro dia eu tava no evento, então um cara muito, muito bacana, assim, ele olhou para todo mundo, era só CISO e DPO, ele falou assim, vocês querem mesmo que a NPD multa? Olha no meu olho e fala assim, eu quero que a NPD multa. Ninguém quer. Seria bom que mutasse o outro para criar uma conscientização, mas quando é você, não. Então, assim, não é esse o ponto. Não é, a ideia não é a NPD multar. Mas, assim, já eles trazerem isso já é legal. Porque, assim, para mim foi uma lição, né? Embora o Corinthians não esteja na lista, porque a gente está implementando o sistema, para mim foi fantástico, porque eu sei quais são as exigências e já estou regulando isso com o fornecedor que está sendo contratado, porque já está contratado. Então, para mim foi bom. Mas, assim, e se fosse assim para todo mundo? Né? E se antes já saísse essa listinha? Seria mais legal, porque todo mundo já ia trabalhar em cima dela. Sim. Olha, nós vamos exigir isso aqui. Que para mim foi... Como funcionou para mim, teria sido bom para todo mundo, sem esse prazo maluco. Né? Prazo maluco no Brasil, prazo maluco, assim, com todo respeito, é um prazo muito curto, a gente sabe que vai ter muita resposta ali que não é real.
E aí vai se dar por resolvido e tudo bem. Aí se alguém bater na porta daqui um ano e falar, ué, mas você falou que você tinha isso aqui, não tinha? Cadê? Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mas foi um susto grande, assim, porque finalmente olharam para o esporte, mas já olharam dando bronca. Meio no esporte a gente está um pouco acostumado com isso. E em estruturas muito grandes, né? Que assim, tudo bem, ali a gente está falando só de biometria, só de catraca, só da Lei Geral do Esporte, né? Com o projeto de lei da Lei do Estádio Seguro. É muito digno isso de combater o cambismo, né? Gente, vocês não têm ideia do que CPF de gente morta compra ingresso. É assustador. É assustador. Então, com isso, você já vai ter uma filtragem boa. Né? E, assim, muito legal. É interessante que a NPD olhou para isso. Talvez a gente precisasse de um prazo maior para fazer um trabalho mais adequado, né, para os clubes que estão ali na linha de frente, até porque você tem que mudar a quente, né? É igual, isso me lembra a piada que o cardiologista leva a moto no mecânico, eu falando besteiras aqui. Mas aí o mecânico apresenta o preço e o cardiologista fala, nossa, é muito caro. Ele fala, mas você cobra muito mais para consertar um coração. Ele fala, mas eu conserto o coração com ele ligado, né? E é isso, a gente ali, é o que você falou, tem jogo toda semana. É consertar o negócio com ele ligado. Você não pode parar, nós vamos parar toda a operação, vamos rever. Trocar tudo. Não, é a quente. É com tudo ligado, você vai trocando, funcionando. É o plug and play eterno ali, né? Então, assim, é uma situação crítica. Mas foi bom, eu acho que foi bom tanto para o esporte, porque mostrou que tem que adequar. Né? Foi uma forma de todos os clubes olharem, caramba, a gente tem uma massa de dados muito grande da sociedade brasileira. Se você pegar ali os 23 clubes, eu vou chutar que a gente tem mais de 50% da população brasileira nesses 23 clubes. Se somar o 24º que não está aí, é quase 100% da população brasileira. Brincadeiras à parte, mas assim, representa muito da sociedade ali, o que tem ali, né? Então, acho que foi interessante, né, o movimento. Poderia ter sido diferente, mais instrutivo do que essa chacoalhada. Né? Mas assim, muita gente fica falando, estão sendo muito lenientes, aí vem um negócio desse, todo mundo reclama também. Mas acho que foi positivo. Isso serve também para o resto da sociedade, porque assim, o que impacta no clube, o torcedor vai olhar aquilo, todo mundo sabendo disso. E minha empresa, né? Será que a minha empresa está adequada? É o momento de olhar isso. Eu acho que tem uma lição interessante aí. Né? E assim, e digna, porque o que a gente está falando ali? Qual é o assunto principal dessa notificação? Dado biométrico de menor de idade, ou seja, dado sensível de criança. A lei resolve isso? Não. A lei, ela diz que o dado do menor tem que ser tratado assim, 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 que o dado sensível tem que ser tratado assim, assim. Você tem um enunciado lá que diz que para o dado da criança você pode usar tanto o seu artigo 7º quanto o 11º. Então, assim, em tese está tudo mais ou menos costurado. Mas não tem um texto que fala que você tem que fazer isso, isso, isso. Então tem ali as criatividades, os contornos que você precisa fazer. Mas o básico é você ter transparência e você ter controle. Olha, eu faço isso por causa disso, está aqui, ter tudo documentado. Eu acho que o grande segredo é esse. Porque a hora que a NPD vem com essa notificação, se você tem tudo documentado, você monta o seu pacote de documento, manda para eles vão olhar, vão... Certo ou não, eles vão falar, bom, eles estão tomando cuidado, eles estão atentos. Eu acho que essa é a lição que a gente tira disso. Certo. E quantas tecnologias, aí você já falou algumas coisas, né, para monitoramento de saúde, desempenho dos atletas. O que mais, assim, além das catracas também, dos torcedores, o que mais é possível a gente ver aí sendo usado de tecnologia dentro dos esportes em geral e que você acha também que está vindo aí para um futuro para ser utilizado e que pode talvez ser também usado para vazamento, que vai ter que se atentar para a proteção de dados? Temos mais uma pós-graduação aí, dá para falar mais 300 horas. Bom, o que é, assim, qual é a minha visão na questão da tecnologia e dos dados, né? Por que o dado vale tanto hoje? Porque antigamente, na minha geração, era todo mundo olhando para uma tela só. Eu queria fazer uma propaganda, eu punha no jornal, eu punha na novela das 8 da Globo, propaganda de sabão em pó. Só 5% de quem está assistindo compra. Eu pagava uma fortuna para atingir esse 5%. A partir do momento que cada um olha para a sua tela, eu consigo segmentar a propaganda, por isso que começa a valer tanto. Né? E aí disso vira golpe, disso vira extorsão, disso vira mapeamento para plano de saúde, para a indústria farmacêutica, aí você vai desdobrando isso infinitamente. Mas assim, a tecnologia no futebol. Eu vi uma solução, já faz uns 2 anos, até foi numa live que eu fiz, era um preparador físico que gostava muito de tecnologia, ele desenvolveu um sistema preditivo de lesão.
Então ele monitorava o atleta e ele tinha uma previsão de quando e aonde o atleta ia sofrer uma lesão. Pô, esse cara foi para Portugal, saiu do Brasil, tá levando tecnologia para lá. Esse é um exemplo, assim, bobo de uma coisa, bobo, fantástico, mas assim, um exemplo simples de uma coisa que eu vi 2 anos atrás. Imagina como isso já está hoje no desenvolvimento. Você tem, ao mesmo tempo, toda a questão de monitoramento de saúde do atleta, né? A gente vê na época do Sócrates, que você falou, o atleta bebia e fumava. Hoje não, você tem ali nos mínimos detalhes o controle da saúde dele. E o vazamento, tanto de lesão quanto de saúde, ele é muito sério. Então, quanto mais a gente vai tendo essa imersão, e mais do que isso, assim, sabe uma outra coisa que me deixa super preocupado, por não ter regulamentação? A questão do dado sensível do torcedor quando ele está na arena. Porque assim, quando você filma o público, e assim, o pessoal que é só jurídico fala, não, isso já está no direito de arena, isso está na seção de direito de imagem. Mas assim, não é só a imagem, você está mostrando ali emoção, você está mostrando comportamento, que é dado sensível. Quando a câmera foca em alguém e a pessoa xinga, e às vezes isso vira um processo por racismo, por discriminação, blá, 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 o que você está mostrando ali é comportamento, que é dado sensível. E cabe a quem cuidar disso? Ao clube que é o mandante, ao dono da arena, né? Isso está muito não regulamentado. Isso é uma coisa que eu acho que é uma evolução que a gente vai precisar ter, né? Quando o Tony fala da questão de você ter um mapeamento de todo mundo que está na arena para você fazer uma campanha de marketing ali. Isso é uma coisa assim, super interessante, porque quem está ali é um público que tem uma certa homogeneia de pensamento. Você sabe que quem está ali é uma faixa etária mais ou menos, de uma classe social mais ou menos, que gosta de esporte. Você tem um público, né, que você consegue ter um negócio heterogêneo. Um negócio encapsulado. Então você fazer esse tipo de campanha, e quem é que filtra isso? Eu vi um fornecedor de tecnologia falar numa arena, falar, olha, eu não vou pôr o Wi-Fi aqui porque a gente não tem como controlar. O que vocês vão fazer com esses dados aqui, que as pessoas que vão conectar o seu Wi-Fi aqui? Eu prefiro não. Você quer contratar, a responsabilidade é sua. Eu não vou colocar o meu. Então, assim, são passos para o futuro. E mais do que isso, né? Eu vejo um movimento, por mais que a gente teve aquele negócio do metaverso que supostamente afundou, eu acho que quando a gente fala de entretenimento, a gente ainda tem um eclodir aí de experiência imersiva. Né? Eu vi esses dias uma solução de um óculos de realidade aumentada que já me dá sinais disso. E eu tive uma experiência de assistir o jogo de forma imersiva da linha de arbitragem. E, assim, é uma experiência que assim, é cativante. E aí, ao invés de você conseguir colocar só 49 mil pessoas, você põe 49 milhões de pessoas, se você quiser. E aí vai escalonar. Só que aí você tem um tráfego de dados enorme disso. Da compra da experiência, da transmissão disso, a interação das pessoas. Lembra que a gente viu na época do metaverso, estupro virtual? Uhum. A gente pode ter outras questões aí de violência psicológica no ambiente desse. Então tem tanta coisa ainda. A gente falou de esporte, a gente não falou de esporte, que é um outro caminho. Sim, que só vai crescer, que está em alta, que não está no mainstream da gente, principalmente da nossa idade, não sei bem mais novo que eu, mas da gente não está no mainstream, mas se você pegar os jovens hoje ali, que acompanham isso assiduamente, tem muito mais público do que vai ter o jogo da final do Paulistão. Né? E assim, quem é que está tratando os dados disso? Principalmente porque é tudo online, né? Os dados de quem está assistindo, os dados de quem está apostando, os dados de quem está participando. Quem é que cuida disso? Quem é que está cuidando efetivamente disso? Então, assim, a evolução, quanto mais vai evoluindo a tecnologia, e a hora que você fez essa pergunta, a primeira que fez um flash na minha cabeça foi dado neural. A gente não falou disso. Já já nós vamos estar monitorando o dado neural dos atletas. Já, se já não tiver em alguns casos. Né? Você começar a controlar os pensamentos ali. O que você está pensando? vamos sentir qual é a tua vibe hoje no treino? Né? Assim, e quem diz que não vai poder ter isso como uma forma, dentro da própria contratação? E como pode impactar até as estratégias de jogos, né? Claro. Porque antigamente o atleta fumava, bebia e não fazia exercício quase. Mas ele era bom de bola. Hoje você já tem um cara que é quase um robô. É um oposto, é quase um robô. O cara é monitorado nos mínimos detalhes. Já começa dados neurais. Né? Nós vamos ter, falando em esporte e tecnologia, nós vamos ter a primeira maratona na China esses dias agora, entre robôs e humanos. Será que nós vamos começar a ter times de robôs já? Aí tudo bem, os dados não me importam mais, aí são máquinas. Desde que eles não estejam tratando dados, eles são máquinas. Então acho que tem tanta evolução para acontecer. A gente está imerso hoje, nada acontece
Eu brinquei outro dia, eu falei, nada acontece hoje sem tecnologia. Porque até o pipoqueiro tem um meio eletrônico de pagamento. Aí eu fui comprar água em Monte Sião, era só no dinheiro. Eu falei, é o último. É o último dos guerreiros que não usa tecnologia. Fora isso, não tem mais como. O camelô, o pedinte já vem com uma maquininha hoje, com um celular, com um meio de pagamento. Então os dados da gente já estão 100% imersos, né? Muitas vezes vazados, o que às vezes dá uma sensação, para quem está de fora, falar, já está vazado mesmo. Não, peraí. Se triangular e chegar que eu vazei dessa vez, como você disse, o vazamento de dados foi do Serasa. Eu tenho a mesma convicção que você, porque tem ali dentro do pacote um produto que chama Mosaico, que é do Serasa. Aí vem um hacker e diz, não, isso daí eu tirei do balela. É Serasa, evidentemente que é. Que ali tem, assim, acho que foi o maior vazamento até hoje, né? Tem dados até das pessoas mortas. Mas resumindo, assim, eu acho que com essa evolução da tecnologia, cada vez a gente trata mais dados. No esporte, isso vai ficar cada vez mais intenso, né? Quando eu falei da solução ali de predição de lesão, eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente em todos os níveis, né? Uma exposição muito grande, assim, imagina vazar isso do atleta. Né? Você acaba com a carreira dele, realmente. Uma coisa que hoje a gente já faz... e é uma discussão muito grande entre privacidade e cumprimento de regra, é a questão do doping. Por regra, quando você é pego no doping, o governo tem que fazer essa informação. Só que quando você faz essa informação, em tese, você também está violando a privacidade do atleta. Para a LGPD, tudo bem, cumprimento de obrigação legal. Mas assim, para o atleta, não. Você realmente, aquilo vai ficar hoje no histórico dele. Né? E aqui no Brasil a gente já teve uma decisão do STJ dizendo que não tem direito ao esquecimento, o que é um problema. Porque assim, antigamente a pessoa cometia um crime, ela cumpria a pena e em 5 anos ela tinha a ficha limpa de novo. Só que quando a gente vai para um e-mail eletrônico, não. Se a informação quiser continuar lá para sempre, você não tem o direito de excluir. Acabou sendo, o julgamento eletrônico, ele acabou sendo mais rígido do que o criminal. Que apaga um dia, mas o eletrônico, se você pedir para apagar, o tribunal vai dizer não. Em frente o seu fantasma aí. E aí a gente pensa, por exemplo, no doping, por exemplo, em qualquer situação que envolva, né? A gente teve um atleta lá do Corinthians que se envolveu num acidente de trânsito há pouco tempo. Aquilo fica na marca dele, né? É difícil isso. E você tem, aquilo é um dado sensível, aquilo compromete a performance dele, porque vai interferir no dia a dia dele. É delicado, assim, né? A gente tem que conseguir manter o controle de tudo que acontece no perímetro, porque você também tem essa questão, os atletas, eles têm vidas próprias, né? Os colaboradores têm vidas próprias. É difícil, gente. Numa balada, muito complexo. Vai pra uma balada na folga, aí já a torcida pegando no pé, um monte de... Não, por exemplo, eu quando eu comecei o projeto no Corinthians, até né, a minha visão de segurança, a primeira coisa que eu falei, eu não quero ver. Agora, nesse momento de criar modelos de contrato, eu não quero ver contrato real. Porque, assim, você acha que eu não queria ver dos atletas, quando cada atleta ganha, particularidades? O meu lado curioso queria. O meu lado profissional, eu prefiro nunca ter recebido isso. Porque, assim, se vazar, não foi comigo. Me manda anonimizado, eu vou adequar um modelo, assim, se no futuro alguém quiser alguma mudança, aí vocês me mandam para eu poder ver se a mudança está de acordo, que é o que acontece. Eu recebo pelo menos 2, 3 contratos por semana, não de atleta, mas de tudo, que assim, eles fornecedor pediu para mudar um pouquinho, porque eles trabalham com um padrão. Mas assim, eu já não quis ter informação. Hoje a gente tem lá dentro do Corinthians 2, 3 pessoas que têm acesso ao contrato de atleta. E mesmo assim vaza. Porque às vezes fica em cima da mesa, às vezes está sendo impresso, às vezes alguém passa e olha e tira uma foto. Assim, duvido que são essas 3 pessoas, porque aí ficaria muito na cara. Mas assim, são riscos que a gente tem que estar sempre controlando. Né? Eu tive uma situação de suposto vazamento de dados em grupo de WhatsApp de pessoas lá de dentro. Assim, que controle eu tenho de grupo de WhatsApp? Nenhum. Não é um grupo oficial. Se as pessoas criaram esse grupo e elas estão transacionando informação entre elas e alguém usa essa informação para prejudicar o outro, não importa que é todo mundo do clube, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não criei o grupo, eu não sou gestor do grupo, não sou administrador. Se eu fosse administrador do grupo, ok. Aí, se eu não tirei a informação que está lá, que é pejorativa ou qualquer coisa, agora assim, não tem. Mas tudo acaba respingando para a gente. Fala, não, o problema é o clube, é do clube. Não é bem assim. Só que para você dizer não é bem assim, você tem que estar documentado, né? Senão fica só conversa. Sim. E aí já deu impacto, por conta que saiu na mídia e tudo mais, até desfazer tudo isso já foi. Vai embora. E muitas vezes muito fake news sai na mídia, né? Até curioso. Às vezes eu vejo notícia que eu vejo, aí eu mando mensagem internamente e falo,
alguém sabe disso? O pessoal fala, não tem nada a ver. Então, e é isso que eu tinha comentado, né? A questão do impacto que a criação de fatos para tentar extrair uma informação também. Querendo ou não, uma engenharia social que o pessoal tenta fazer. Vamos jogar ali um verde para ver se cola. E ainda você pega, né, tem 3 ali que tem acesso a isso, mas fora os 3, você tem o ciclo do próprio jogador ali que às vezes o pessoal não tem, ou está querendo criar um fato e etc. E aí você vai tomando uma proporção que isso dá, e a informação vai passando de um lado para o outro até chegar na boca de alguém que fala, opa, deixa eu colocar isso aqui na internet para ver o que vai dar. E aí, opa, não tem o que volta. aconteceu aqui? Até isso é o quê? Jogador do Corinthians, funcionário do Corinthians, fontes do Corinthians dizem que fulano não pode jogar. E uma torcida muito acalorada, né? Às vezes a fanática, notícia ela né? fanática. Aliás, uma particularidade do Corinthians muito interessante é que a Gaviões da Fiel tem um DPO. Você imagina isso? Ai, que incrível. Eu dou aula no futebol interativo, eu estava dando aula um tempo atrás, aí um dos alunos falou, professor, depois eu queria falar com você. Eu falei, tá bom. Prazer, eu sou o Vitor, eu sou o DPO da Gaviões da Fiel. Eu falei, oi, que legal, fiquei lisonjeado de saber disso. Porque você vê clubes que não tem, e realmente não é uma figura ilustrativa, não, ele entende muito do assunto, ele está implementando, ele está ali com uma estrutura numa torcida. Então, olha onde o esporte vai, da torcida ter um DPO. Tudo bem, uma torcida que tem um CNPJ, que tem uma escola de samba por trás, né? Mas assim, chega nesse ponto de ter essa estrutura e você vai tendo, né, diversos personagens. É uma ali. preocupação, porque tem os participantes da agremiação lá. Eles caem no mesmo problema, os dados sensíveis de quem está participando. Teve uma briga de torcida e aí vai lá e identifica quem que é. Vai cair para quem? Vai cair para a torcida, mesmo que a pessoa esteja vagando sozinha, mas é o fulano que é integrante da torcida, que é a torcida aí vai tomando uma proporção de tudo isso, né? E é muito grande, né? O esporte, o futebol é muito grande no Brasil, né? E Sim. aí, tudo é muito grande. Você tem muitas pessoas, muito dinheiro envolvido, né? Toda o mantra do início da LGPD, a multa de 50 milhões, que em 99% das empresas não existe, num clube, esses 23 clubes e mais a gente aí, uma violação, se você pegar o faturamento dos últimos 12 meses, pegar aí os 2%, vai chegar nisso. É um cheque alto, mas também é um argumento bom que a gente tem internamente. Você fala assim, olha, tá acontecendo isso, é com vocês. Se der aqui uma violação, CNPD, tal, corremos o risco de um cheque de 50 milhões. Que eu não vou assinar. E não queremos ser o primeiro. Que eu não vou assinar. Eu já estou avisando aqui. Ó. Se vocês quiserem assumir o risco, né? Mas assim, faz sentido, porque o futebol hoje como entretenimento é uma área de 56 bi ano no Brasil. É muito dinheiro. E se você considerar isso, muito desse valor está na primeira divisão. 90% desse valor está na primeira divisão. Os contratos e tudo mais que gera. Sim, é muito volume. Bom, e para finalizar, o que você acha que vem aí para o futuro de legislação em relação ao esporte? Você falou que ainda não é tão aprofundado. Você acha que esse cenário vai mudar, principalmente com o que aconteceu com a NPD? Você acha que vai ter um olhar mais cuidadoso agora para os esportes? Como que você vê esse cenário? Esse é o meu mundo ideal, que a gente comece a olhar com mais cuidado para o esporte. Até uma curiosidade, né? Eu falei que a FIFA tem uma regulamentação. Na verdade, a regulamentação da FIFA é no próprio site, muito didático, assim, é interessante. Você tem ali botões de cada setor. Eu acho que a CBF poderia, ou a CBF, ou a Federação Paulista de Futebol, poderiam ter um olhar mais nesse sentido. Aliás, né, os clubes eles têm programa aqui da Federação Paulista de Futebol de excelência. Então você tem que cumprir diversas coisas, serviço social, questões de ESG, né, de sustentabilidade. E aí a gente teve uma reunião ano passado na Federação Paulista, começamos a falar sobre proteção de dados, e esse ano eles incluíram proteção de dados como um dos fatores ali para a excelência. Aliás, o Corinthians foi ouro ano passado, como de costume, né? Mas assim, a maioria dos clubes estão ali muito bem representados nesse sentido. Então o que eu vejo? Assim, eu vejo que a gente precisa ter não a gente precisa ter uma legislação específica, né? Não é que precisa criar uma lei, porque a gente já tem lei demais, mas pelo menos um normativo, um norte,
uma nota técnica, como foram essas da NPD, dizendo, olha, as boas práticas são essas, o que a gente espera é isso. Eu acho que é legal ter isso, para você padronizar o mercado. Eu acho que essa situação da NPD, sim, ela traz um olhar dos clubes mais sérios para isso, né? Que não vinha acontecendo. Eram poucos os clubes que realmente tinham programas, assim, como eu ando muito, né, no meio da tecnologia dos clubes, eu sei quem são os profissionais que estão ali com vontade, indo atrás, e alguns que estavam, né, tô aqui cumprindo meu papel. Mais ou menos. E assim, agora todo mundo está se mexendo. Eu vejo um corre-corre ali, um barata voa bem interessante, que é positivo, que é pro bem do cidadão, do torcedor, né? Nada veio ali pro mal. Veio assim, olha, o que você está fazendo com o dado aí do teu torcedor, principalmente das crianças e adolescentes? É basicamente isso. Você vai fazer biometria facial, mas como é que você vai tratar disso? Embora eu queria ter visto a NPD fazer isso com o pessoal que estava comprando retina também aí. Que eu não vi. Mas tudo bem, sem críticas aqui. Mas então, para a gente fechar aqui, o que eu vejo? Eu vejo uma profissionalização da questão da segurança, da questão da tecnologia, da questão da adequação. Eu acho que esse é um movimento que não tem volta. A partir do momento que todos os nossos dados estão no ambiente virtual, a gente precisa tratar da segurança de uma forma diferente, né? Eu às vezes gosto de usar o exemplo em palestra que assim, a minha avó deixava a porta da casa dela aberta, porque não corria risco. Um dia ela teve que começar a fechar. A minha mãe pôs uma chave tetra. Né? Aí você começa a pôr porteiro eletrônico. E isso vai acontecer no ambiente virtual, porque assim, quando eu comecei a usar a tecnologia, era incipiente segurança. Né? Eu tive um Nokia, acho que era um Nokia E62, que era um celular, um smartphone com teclado físico, que ele invadia os celulares dos carros do lado. Eu me divertia com isso, com software embarcado. Porque assim, qual era a segurança? Nenhuma. Eu pegava via agenda dos celulares com software embarcado. Não era nada ilegal, não. Eu comprei o Nokia e ele veio com esse brinquedo aí dentro. Né? Por quê? Porque ninguém estava protegido. Hoje você já vê, né? Por exemplo, eu no meu celular eu já tenho um antivírus. Acredito que você também tem. Né? Tem, não tem? Aí você começa a ter... O teu roteador em casa era de mim, é de mim. Quem ia mexer com isso? Hoje já não é mais, espero. Tem muitos que são. Não, já não são mais, mas aí eles criam uma lógica com um número que você... Hoje já vem pro padrão, já vem com uma senha um pouco forte ali já, embaixo, mas aí embaixo, se alguém chegar... Fisicamente... A pessoa que limpa a casa, de repente, tiver ali uma intenção, ela olha ali, já pega, se não mudar. Mas isso é um ponto legal para a gente fechar o assunto. Em 94 para 95, quando começou o boom da internet aqui, meu pai tinha um vinil que era do Genesis, o Selling Bunnypawn, e o vinil vai embora, né? Porque risca e tudo mais. Falei, vamos tentar achar isso na internet, 94. Aí achamos. Na Alemanha. Primeira compra internacional que eu fiz foi na Alemanha. Aí eu falei, vamos lá, deixa eu passar o cartão aqui. Qual que é a segurança que tinha? Era uma tela, não tinha login, não tinha nada. Você olhava lá a página lá que tinha um CD, é esse aqui mesmo, adicionava no carrinho, colocava os dados do cartão e a mágica acontecia, né? Processava. Aí eu fico pensando depois, meu pai falou, tem certeza? Meu pai na época, ele, certeza que isso aí é confiável? Porque tá na Alemanha, esse negócio de internet começou agora, né? Você acredita que vai receber isso? E imagina, a gente tá falando 94, né? Mas a preocupação dele também era receber. Então, mas aí não que tá o problema. Não era nem vazamento de dados. Não, isso aí esquece. Nem lembro o nome da loja, acho que nem existe mais. Foi comprada por outra. E chegou depois de 2 meses o CD. E meu pai ficava a cada 15 dias ele. Mas nem o correio demora tanto para entregar uma carta. Né? Porque naquela época era carta. Né? A carta chega e não tem sei quanto tempo. Você acha que esse CD vai vir lá da Alemanha para cá? Eu acho que a gente caiu num golpe. Eu falei, não sei, vamos ver. Vai que uma hora chega. Aí quando chegou, não tinha telefone naquela época também, né? Tudo. Quando eu cheguei em casa da escola, aí ele. Chegou o CD. Agora como é que a gente vai colocar isso? Porque não tinha o aparelho. Vamos atrás agora, comprar uma... Eu acho que o primeiro eu comprei em 93 mesmo. Meu primeiro salário eu comprei um trem desse. Então, vamos comprar agora um aparelho aí. Vamos ver onde que acha isso para comprar. E aí comprou lá uma marca da época, que era forte, e fez. Aí falou, nossa, e dá para ficar passando aqui rápido assim, não precisa ficar colocando o bico em cima para fazer Falei, não, é outra coisa, né? Mas vamos lá.
e ficava vendo no computador, né? O computador tinha lá o drive de CD que a gente comprou e mostra o quanto vem, né? E assim, a preocupação, como você comentou agora, a preocupação na época, né, da avó, da bisavó, não tinha. Eu lembro do meu primo morava lá em Prudente, quando eu ia para lá quando eu era criança, as casas ficavam abertas, deixava a bicicleta na rua. Uns 3, 4 anos, acho que eu fui para lá, um pouco antes da pandemia, eu fui para lá, tudo com grade as casas. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Muda, né? Então, assim, da mesma forma, a gente vai se adaptando ao que o mercado vai propondo. E eu acho que os clubes hoje em dia, comparando com quem viu a década de 90 e 80 dos clubes e vê hoje, por mais que seja um clube médio ou pequeno, para não falar dos grandes, mas até eles já estão se profissionalizando porque vê o quanto pode tirar de proveito da profissionalização das atividades. Eu não digo só do futebol, mas de todo o entorno. Sim. Aí vem a SAFs, e pode entrar em outras esferas aí também, né? A gente viu, por exemplo, ano passado, lá na Neoquímica, o evento da NFL, né? Uhum. Assim, é um evento internacional que está vindo para o Brasil, um esporte que nunca teve uma relevância efetiva no Brasil. Você vê o que foi esse evento, né? E com todo o trânsito de dados, né? Entre países, tal. Mas a gente começa a ver isso, né? Que você vai tendo um crescimento da experiência como um todo, né? Teve um evento enorme da NBA no São Paulo, ano passado também. E você começa a ter essa troca, né? Que vai muito... Antes você tinha o evento do bairro, que é o que eu falei. Eu lembro eu sentado no muro, na Rua Javari, vendo os caras jogarem. Qual era o dado? Era camiseta no faro da meia. Quando tinha nome na camiseta, né? E aí hoje você tem uma infinidade, todos os atletas monitorados. Naquela época tinha o Ciborgue, que era um seriado, e hoje é quase todo mundo meio ciborgue, todo mundo monitorado, né? Como isso muda, e eu acho que isso tende a crescer. Né? Eu acho que não tem mais volta nenhuma essa virtualização das informações. E aí a gente vai para a questão de IA, que vocês estavam falando, por exemplo, IA, eu sei que a gente já está terminando, mas mostra o quanto é vivo um processo de adequação. Quando eu comecei a fazer o processo de adequação do Corinthians, por exemplo, foi em 2021, em fevereiro de 21. IA existe desde a década de 50. Eu vi o Kasparov ser derrotado pelo Deep Blue. Eu não vou dizer que é uma novidade. Mas o IA em cima da mesa da pessoa é novidade. Porque IA era uma coisa de cientista maluco rico. Hoje é um negócio que está no celular da gente, algumas opções ali que a gente nem sabe que tem. Já vem embarcado. E assim, eu tive que voltar no início do processo para fazer uma adequação de uso de IA. E aí eu voltei em quase todas as estruturas que eu adequei para falar, a gente precisa criar uma política aqui de uso de IA. Porque é uma novidade. Assim, eu não imaginei em 21, e não faz tanto tempo, que todo mundo ia ter IA em cima da mesa. Né? E aí, assim... E aí é uma questão de cultura, né? Porque aí veio o DeepSeek, e a pessoa fala, não pode usar essa solução porque ela não é segura. Quem falou que a outra é? Você estava pondo dado na outra? Eu, pelo menos, venho falando em todos os lugares que eu adequei. Dado pessoal não se põe em IA. A não ser que seja tua IA interna da tua empresa, e mesmo assim, para quê? Né? Mas assim, dado não põe o dado. Aí quando você vê que veio um negócio que realmente o DeepSeek tem lá nas normas de uso que o governo chinês tem direito ao acesso. É um país que o governo tem esse direito. Mas assim, você já não podia estar colocando o dado, não muda nada, né? Não deveria mudar nada. Mas assim, só para mostrar o quanto é vivo, e eu acho que só vai evoluir. A gente cada vez mais vai estar imerso na tecnologia, e assim como a gente pôs a chave Tetra na porta, a gente vai começar a ter soluções de segurança tecnológicas cada vez melhores, né? Eu acho que é um campo, eu acho que o Threat Intel, como uma forma, né, a inteligência, né, de proteção, ela vai ter cada vez mais um papel importante porque o crime está crescendo muito. O crime eletrônico. Né? Você vê, por exemplo, aquele roubo de bitcoins de 1,5 bi de dólar. Foi isso ou foi 3,5? 1,5 bi de dólar. Vocês acham que esses caras vão comprar Lamborghini? Não, esses caras vão comprar ferramenta. Porque esses caras já estão em outro nível. O lance deles é ferramenta. É psicólogo, é neurocientista para fazer roteiro. Para o golpe ficar cada vez melhor. Então, assim, eles estão muito avançados. E a gente que está do lado de cá tem que se unir, tem que criar solução. E a gente que não é de tecnologia, né, eu sou meio, né, eu estou com o pé em cada barco, mas assim, a gente que é cidadão comum tem que estar atento, tem que estar compartilhando informação, tem que estar sendo muito mais desconfiado no dia a dia. A gente que é empresário tem que entender que a empresa da gente depende disso para viver. Fica um dia sem sistema, é a velha história do quanto custa um dia parado. Fica um dia. Acaba a luz e assim.
E não precisa ser um ataque de hacker na sua empresa. Um ataque de infraestrutura crítica, que a gente corre o risco, tira a energia elétrica do Tatuapé um dia. Acontece com frequência. Quando acontece na chuva. Mas tira isso de forma estratégica, por exemplo, né? Tira a internet. Eu falo muito isso, a gente tem tantos planos de contingência, a gente cria ali comitê de resposta a incidente. Quanto você tem de dinheiro no bolso hoje? Se a gente ficar sem internet, a gente passa fome, gente. 3 dias sem internet. Vocês têm dinheiro no bolso? Eu acho que eu tenho R$100 aqui comigo e olha lá, dá pra comer 2 dias. Acabar o celular, com muito... era, né? Acabou, cara. Você não tem mais, você não consegue ligar pras pessoas. Dirigir, porque você não lá dentro. Você não consegue dirigir. E muitas vezes a pessoa hoje não sabe os caminhos. Eu sou do tempo do guia, que eu queria ir num lugar, eu tinha que ver no guia. Meu avô até hoje usa. Ele tem... Eu tenho um cartão plano até hoje. Ele tem aqueles contatos, como que chama? Lista telefônica. E da cidade. E ele fica até hoje lá, assim. Às vezes eu falo, onde que eu vou em tal lugar? Ele fala, não, deixa aqui que eu vou olhar. Ele vai. Maria Vitória, quando saiu o guia com indicação de mão, você não imagina o quanto mudou a minha vida. Mas assim, falando sério, né? A gente tem todo esse movimento de imersão na tecnologia, de dependência, e parece que é tudo tão teórico. E aí você vê o que aconteceu em São Sebastião quando caiu a barragem. As pessoas não tinham dinheiro para comprar água. Sim. Aí a gente vê o que aconteceu, eu não vou falar o nome do fornecedor, mas que parou toda a malha aeroviária americana e parou o hospital no Brasil. Assim, ali nem foi um ataque, ali foi uma falha, teoricamente, mas o quanto a gente é dependente e o quanto a gente não tem plano de contingência. Você vai me dizer que todas aquelas empresas aéreas, todos aqueles hospitais não têm plano de contingência? Impossível. E funcionou? Não. Então, assim, a gente precisa rever muita coisa, né? Mas, assim, é um desafio diário, né? A gente que gosta de segurança, gosta de tecnologia, é o nosso mundo, né? Assim, eu não me vejo fazendo muito outra coisa, não. A não ser ficando numa praia, assim, né? Mas eu sei que eu vou estar lá na praia pensando, putz, se quer acontecer alguma coisa agora, né? Porque as coisas sempre acontecem nos momentos quando você relaxa, né? Com certeza. Bom, muito obrigada pela sua participação, Causa. Este foi o nosso episódio de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais. Até a próxima. Forte abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos.